Olá, queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Vida Coffee desta quinta-feira. Hoje é dia de Lucas Agostinho na CB Vida, no Passo de Fé Especial. Hoje é dia de comida típica. Depois do culto, nós vamos ter o nosso festival de comunhão. Vai ser extraordinário, muita comida gostosa. Então, hoje o menu está completo. 19 horas, você vai alimentar o espírito, ter uma experiência incrível. Vamos ter uma noite de louvor e adoração e eu tenho uma palavra de Deus também para a tua vida. E logo depois nós vamos ter um tempo de comunhão ali, vai ter brinquedo para as crianças, vai ser um tempo maravilhoso. Mas agora pela manhã, antes disso, vamos alimentar a nossa fé, vamos dar seguimento à série que nós estamos durante essa semana falando sobre o grande eu sou, né? Afirmações que Jesus fez acerca de si mesmo. Nós já vimos que Jesus afirmou que ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas. E hoje eu quero falar com você sobre a afirmação que ele fez acerca de si mesmo, quando ele diz: Eu sou o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vem o lobo, quando vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a vida pelas minhas ovelhas. Uau! Gente, que história fantástica. Que comparação incrível Jesus faz entre um bom pastor e o assalariado, que numa outra tradução fala de mercenário. Você lembra quando você vê nos estádios a torcida chamando jogadores de mercenários? Elas estão querendo dizer: você não ama o time, você não está aí para dar sua vida pelo time, você está aí só pelo dinheiro. É lá de trás que vem esse termo mercenário. Agora, recentemente, nós vimos que haviam mercenários na guerra da Rússia contra a Ucrânia, mercenários lutando tanto a favor da Rússia quanto a favor da Ucrânia. Eles não são ucranianos, eles não são russos, eles vão para lá pelo dinheiro para defender o país que está pagando eles para eles o defenderem. Então, eles são mercenários, eles estão ali só pelo dinheiro, eles não estão pelo amor à pátria. Então, da mesma maneira, Jesus compara o bom pastor ao mercenário, ao pastor assalariado. Jesus vai dizer que, por ser um assalariado, por não ser o dono das ovelhas, por não ser a quem as ovelhas pertencem, quando ele vê o lobo, quando ele vê que o lobo vem, o que, que ele faz? Ele vaza, ele corre, abandona as ovelhas, o lobo vem e dispersa as ovelhas. Mas ele diz que o bom pastor não. O bom pastor, mesmo vendo o lobo a caminho, ele fica lá, luta, protege, defende e, se for preciso, ele dá a sua vida pelas ovelhas. É interessante que nós vamos encontrar essa comparação, essa alegoria, essa figura de linguagem comparando Jesus ao bom pastor em vários momentos da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se olha o Salmo 23, por exemplo, né, que é ali, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós vamos encontrar ao longo da Bíblia uma série de textos fazendo alusão a Jesus como um pastor. E Jesus, como pastor, é a figura mais comum e talvez a figura que mais representa aquilo que ele realmente é para nós. Porque o pastor, ele protege, o pastor, ele guia, o pastor, ele dá direção, o pastor, ele alimenta, o pastor, ele coloca remédio nas feridas da ovelha. Tudo aquilo que hoje nós somos desafiados a fazer como pastores de pessoas, era o que o pastor do rebanho fazia naquela época. É o que Jesus faz
pelo seu rebanho chamado igreja. É isso que ele faz. Jesus jamais vai abandonar a mim e a você durante uma batalha. Então, essa figura de linguagem que compara Jesus como um pastor, ela revela muito acerca de quem Jesus é. Ela revela muito sobre o caráter de Jesus. Porque, como eu falei anteriormente, o pastor, ele protege, ele provê, o pastor, ele consola, ele guia aos pastos para que possa se alimentar, não é? Ele nunca abandona, como diz o texto, e ele, se for necessário, morre pela ovelha, ele dá a sua vida pela ovelha. E o que isso muda para nós? Gente, se a gente entender a profundidade dessa afirmação de Jesus, a nossa vida interior, principalmente, nós vamos vivê-la de uma outra maneira. Por exemplo, essa afirmação de que Jesus é o nosso pastor, de que ele é o bom pastor, nos dá a certeza de que na nossa ansiedade a presença dele é certa. De que nos dias escuros a luz dele é certa. De que nos dias que a gente parece não querer viver, a vida e a esperança dele é certa na nossa vida. Nos dias de insegurança, o compromisso dele em estar conosco e nos proteger é garantido. Nos dias em que nos afastarmos do rebanho, a disposição em ir em busca, em ir atrás de nós e nos trazer de volta para o aprisco é garantida. O amor dele, a disciplina dele nos traz de volta. Você sabia que um dos principais propósitos da disciplina é para que o Senhor não te perca como ovelha? Por isso que a Bíblia vai dizer que a disciplina, inicialmente, ela parece algo ruim, mas depois a gente descobre o quanto ela é valiosa, o quanto ela é importante na nossa vida. Às vezes, a disciplina é a principal ferramenta que Deus usa para nos trazer de volta para a presença dele, para nos trazer de volta para o aprisco, para não nos perder de vez. Às vezes, Deus vai preferir nos ver chorar por um instante do que ele chorar eternamente a nossa perda. Uau, isso é muito forte, gente. Quando a gente entende isso, a gente vê o amor e o cuidado de Deus quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos que saíssem. A gente vê o amor e o cuidado de Deus na disciplina. Jesus, ele não é um mercenário. É exatamente isso que ele está querendo dizer no texto que nós lemos. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele não é um mercenário. Ele, além de não... Olha só, gente, que coisa forte. O mercenário, ele recebia para cuidar das ovelhas. Jesus, além de não receber nada para cuidar de mim, de você, ele ainda pagou um preço altíssimo para ter a mim e a você como ovelha. Isso é profundo demais, gente. Isso é amor demais, gente. Além de não receber, vamos supor que ele não recebesse. Eu não recebo nada, mas eu também não vou pagar nada. Eu faço o trabalho de graça, mas não vou tirar nada do bolso. É uma coisa. Outra coisa é você, além de não receber, você ainda pagar. E pagar com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, para poder nos ter como ovelha. Será que esse amor demonstrado por nós na cruz, será que ele não merece a nossa condição de ovelha, o nosso amor de ovelha, a nossa fidelidade de ovelha? Jesus, ele não é aquele que fica conosco somente até quando as coisas estão indo bem. O mercenário é assim. O mercenário, aquele que está por dinheiro, na hora que as coisas não estão indo bem, ele pula fora. Na hora que as coisas começam, como dizia minha mãe, né? Na hora que o sapato começa a apertar, ele pula fora, ele vai embora. Deu ruim, ele vai embora. Jesus não. Jesus, ele não é daqueles que está conosco somente enquanto as coisas estão indo bem, não.
Ele é aquele que, mesmo quando as coisas se tornam difíceis, mesmo quando os dias difíceis chegam, ele continua conosco. Jesus, ele é daqueles que vai conosco até o fim. A Bíblia diz que ele, nos amando, nos amou até o fim. Uau! Isso é lealdade. Isso é fidelidade. Imagina você ter alguém que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que te ama acima de todas as coisas e que prometeu que estaria comigo e com você até o final dos séculos, até o último dia. Aconteça o que acontecer, ele nunca vai te abandonar. Jesus, ele não prioriza a si mesmo. Quem foge nos dias difíceis, está pensando em quem? Está pensando em si mesmo. O mercenário, quando ele vê o lobo vindo, ele pensa em si, ele pensa em livrar sua vida, ele pensa em livrar sua pele. E é por isso que ele foge. Jesus não, ele permanece. Por quê? Porque ele não está pensando em si mesmo, mas ele pensa no próprio rebanho. Ninguém ama e ninguém se importa mais com você do que Jesus. Ninguém. E sabe o que é interessante? É que talvez você está cometendo o erro que eu já cometi um dia, de dar muito mais valor, de dar muito mais atenção, de ter muito mais tempo para pessoas que nos dias difíceis vão nos abandonar, do que para o nosso Jesus, que vai estar conosco até o fim. Pensa nisso. Às vezes você está sendo mais fiel e mais leal a pessoas que vão te abandonar nos dias difíceis. E você está deixando de ser fiel e leal àquele que jamais vai te abandonar. Sabe o que é interessante acerca de Jesus? O interessante é que Jesus, ele começou o seu ministério tendo fome, mas a Bíblia diz que ele é o pão da vida. Pode ter faltado para ele, mas para você, para mim, para você não vai faltar nada. Jesus, ele termina o seu ministério, a Bíblia diz, tendo sede, mas a Bíblia vai dizer que ele é a água viva, ele é a água da vida. Interessante, né? Jesus no deserto, ele estava cansado, mas a Bíblia diz que ele é o nosso renovo, que ele é o nosso descanso. Jesus, ele chorou quando Lázaro morreu, mas a Bíblia vai dizer que ele enxuga as nossas lágrimas. Jesus, ele foi levado para o matadouro como uma ovelha, mas a Bíblia diz que ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Gente, não é possível que você não entenda a importância e a necessidade que nós temos de tê-lo como nosso pastor. Jesus é o único. Que aconteça o que acontecer, ele vai continuar do meu lado, ele vai continuar do teu lado. Ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai nos deixar pelo meio do caminho. Sabe, deixa ele guiar, deixa ele pastorear, deixa ele alimentar a tua vida. Deixa ele ser o pastor da tua casa. Deixa, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega, descansa nele. Deixa ele conduzir a tua vida. Decida caminhar através da palavra e da vontade dele para a tua vida, porque ser pastoreado por ele é ser conduzido pela sua palavra. Ele nos pastoreia através da sua palavra. Quando ele diz que ele é luz para o nosso caminho, ele diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Nós temos ele como nosso pastor, quando nós temos a sua palavra como nosso guia, como nossa bússola, como nossa direção, como direção para a nossa vida. Sob os cuidados do bom pastor, as nossas vidas são restauradas. E sob os cuidados da cultura sobre a qual vivemos, as nossas vidas são destruídas. É uma escolha. Ter Jesus como teu pastor, ou ter a sociedade, os princípios e os valores da nossa cultura conduzindo a sua vida. Quando a nossa vida é conduzida por ele, ela não só é preservada, mas ela é restaurada.
E quando a nossa vida é conduzida pelos princípios e valores da sociedade, ela é destruída completamente. Meu desafio é que você deixe ele ser o pastor da tua vida, da tua casa e da tua família. Amém? Lembrando que hoje, quinta-feira, Passos de Fé, Lucas Agostinho e depois Festival de Comunhão, muita comida, muita diversão, muitos brinquedos para a criançada. E não esqueça de levar 1 quilo de alimento e levar um convidado. 1 quilo de alimento você nos ajuda na nossa ação social e levando um convidado. Você ajuda Jesus na sua missão de conquistar a humanidade. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, obrigado porque tu és o nosso pastor. Obrigado porque existe um pastor sobre o qual nós podemos confiar a nossa vida na certeza de que ele jamais nos abandonará, por mais difíceis que sejam os dias, por mais ameaçadoras que sejam as circunstâncias, o Senhor estará conosco até o fim. Em nome de Jesus, que possamos nos deixar ser pastoreados pela tua palavra, pelo teu espírito, pela tua vontade, para que a nossa vida não somente seja preservada, mas seja restaurada e abençoada em nome de Jesus. Te encontro amanhã, 6:30 da manhã, em mais um episódio dessa nossa série, O Grande Eu Sou, as afirmações que Jesus fez acerca de si mesmo. Até lá.